Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Antes de iniciarmos este novo episódio, eu gostaria de te convidar a se inscrever, criar uma conta na plataforma de podcast do Fountain. Trata-se de uma nova proposta dentro de uma nova economia, onde, em vez de curtidas, o que nós faremos de troca é: eu te entrego um valor de conhecimento e você pode, se desejar, contribuir em satoshis. Essa plataforma ela é totalmente gratuita. Para isso, basta clicar no link que vai estar na descrição deste episódio, no primeiro link sobre o Fountain. No episódio de hoje, diferente do que eu tenho feito nos anteriores, de estar lendo um artigo no nosso site do VVY School, eu estou preparando um novo artigo para esta semana ainda ser publicado e depois eu irei compartilhar aqui com vocês. Mas eu vou tratar hoje de um tema um pouco diferente, talvez, dessa sequência de episódios dessa temporada, como eu disse, baseados nos artigos, mas trazer um tema que é essencial e envolve muitos de nós em todos os contextos e aspectos da nossa vida. Esse tema aborda o medo, como que nós estamos nos relacionando com esta dimensão da experiência humana moldada pelo medo. Quando nós falamos de medo, nós temos várias formas de entendê-lo ou mesmo de interpretá-lo. Geralmente nós pensamos no medo como alguma situação ou algum evento que possa nos colocar em risco de vida, em risco de perdas, em risco de falhas. Ninguém quer falhar, ninguém quer errar. No entanto, essas experiências em relação ao que é o medo, muitas vezes estão correlacionadas a expectativas que nós temos, e 100% destas expectativas são baseadas em uma evidência bastante falha, uma evidência que está sempre sendo estruturada, moldada por experiências prévias. E o mais incrível é que essas experiências nem sempre são apenas experiências suas, são experiências de outras pessoas, experiências daqueles que de alguma forma pensam em te proteger, pensam em cuidar de você, mas também daqueles que de alguma forma tentam te manipular, tentam te limitar. E aqui percebe-se, estamos falando dos nossos pais, das nossas famílias e, por outro lado, de pessoas que nem sempre conhecemos pessoalmente. São agentes que estão atuando em outras áreas, porém diretamente ligadas à nossa atitude comportamental, a forma como nós nos comportamos. Isto vai incluir desde mercado econômico, a forma como nós lidamos com o que consumimos e até mesmo as escolhas que fazemos. Tudo isto é calculado, analisado e configurado a partir de algoritmos, desde as redes sociais, das suas interações em sites de compras, mesmo os vídeos que você assiste no YouTube e em outras plataformas. E claro, tudo isso vai então criando uma identidade sua, uma identidade minha. Para isto, hoje nós temos vários meios para poder manter um pouco mais privada a nossa relação com os meios, a relação com a natureza, totalmente vigilante que a internet possibilitou. Por um lado, claro, bastante acesso a informações, troca de comunicação, porém, por outro, totalmente expostos nós estamos para que dentro desta dinâmica virtual hajam meios de manipulação
sobre nós através do medo. Então, claro, você vê uma notícia, você começa a temer certas situações e muitas vezes, como eu disse, não estão acontecendo, elas são apenas possibilidades, não reais, mas possibilidades de se tornarem reais. No entanto, estas possibilidades elas estão sendo aceleradas pela própria mentalidade humana. Existe uma forma de você criar uma situação a partir de prever isto através do comportamento de um grupo coletivo, uma massa maior de pessoas, isso através de vários veículos. Então, os meios de comunicação, os meios de transmissão de informação que nós temos, eles são muitas vezes veículos para que hajam essas manipulações do medo. Mas isso é apenas um aspecto e, claro, eu não estou me referindo apenas a este aspecto do medo. Quando nós começamos a praticar a meditação, quando nós começamos a praticar yoga, quando começamos a entender a base filosófica que o yoga proporciona, e essa filosofia deixa de ser apenas um aspecto teórico e passa a fazer parte direta da nossa experiência, da nossa existência, nós começamos a ver então uma certa divisão entre o que nós sabemos ser a realidade que estamos experienciando de maneira consciente ou de maneira direta e a realidade que é moldada por todos esses instrumentos que criam camadas interpretativas para um grupo, para um coletivo, para cada um de nós. Isso em um sentido mais denso, um sentido menos reflexivo, né, obtido a partir de reflexão meditativa, prática contemplativa ou mesmo um certo aprofundamento em determinados conceitos da filosofia metafísica do yoga, essas questões passam a ser quase que invencionices, né? Ou algum tipo de conspiração. E claro, existem muitos elementos de conspiração hoje em dia, inclusive pipocando, né, pela internet, em grupos e tudo mais. Mas o ponto não é este, né? O ponto é, nós temos condições de separar aquilo que é ilusório daquilo que é real. Podemos ver como um óculos, né? Se você usa um óculos, esse óculos tem uma lente com uma determinada coloração, uma determinada tonalidade, a realidade que você vê é justamente a realidade que está sendo projetada a partir daquela pigmentação, daquela coloração, daquela tonalidade. Isso é muito fácil de entender. Agora, o mais importante é entender que este mecanismo ocular, dado aqui como um mecanismo de manipulação e desenho da nossa percepção de realidade, está sendo feito desde há muito tempo. Eu não vou entrar em detalhes, mas, claro, dentro da própria filosofia dos Upanishads, nós entendemos que a configuração ou a codificação que está sendo dada através dos textos em sânscrito há mais de 3.000 anos é justamente para que possamos entender essas lentes colocadas e aplicadas no nosso campo de consciência, justamente para manipular. Obviamente, o momento histórico, a configuração cognitiva da população naquele contexto de pouco mais de 3.000, 4.000 anos atrás era outro. Então, a forma de expressar isto era uma forma bastante voltada em questões profundas da filosofia. E por isso hoje, muitas vezes, quando se depara com um texto clássico dos Upanishads, as pessoas ficam um pouco confusas e sentem uma dificuldade de se aprofundar naquele conhecimento. E aí precisamos de alguma autoridade ou de alguma pessoa, de algum mestre que entenda esses textos e possa traduzi-los e trazê-los para uma realidade mais palpável. Logo, essa questão de usar uma lente, não é, dentro de um sistema social, dentro de um sistema ideológico, político, já existe desde há muito tempo. Agora, quando você percebe essa diferença, percebe essa dicotomia entre o que eu estou vendo não é a realidade,
realidade, mas é um desenho projetado e interpretado para que eu me adeque a ela, não é apenas uma dimensão filosófica. Existe também um aspecto científico aqui, certo? Existe um autor, um cientista e pesquisador dessa área, Donald Hoffman, que eu recomendo bastante acompanhar o trabalho dele, inclusive os livros que ele tem publicado, onde ele explora as falhas do nosso campo perceptivo e como a construção da construção dessa realidade é, de fato, construída sobre eventos falhos. Logo, se nós pensarmos então que existe essa realidade, a realidade que nós estamos experienciando diretamente com a consciência, e essa realidade é a mesma que nós conseguimos explorar e experienciar durante processos contemplativos de meditação profunda e práticas de yoga com um direcionamento mais abrangente nesse aspecto do campo da consciência interoceptiva ou introspectiva, nós vamos começar a perceber que realmente faz muito sentido criarmos condições para percebermos com maior nitidez esta dimensão que separa entre o nosso campo subjetivo do campo objetivo. Em outras palavras, daquilo que nós percebemos internamente, em forma pensamento, em condições emocionais, em estruturas cognitivas, e aquilo que está se dando fora de nós em algum aspecto, mas aquilo que está sendo compartilhado em um campo coletivo por outros indivíduos. Aí nós temos então uma configuração dualística, uma configuração dicotômica entre aquilo que eu percebo desde dentro e aquilo que eu tenho que compartilhar de uma forma coerente, de uma forma semântica com os demais indivíduos que constroem e estruturam ao mesmo tempo em que participam e cooperam com essa estrutura de realidade social. Agora, ao entendermos que existem essas duas esferas e ao mesmo tempo que as duas esferas fazem parte de uma mesma posição estrutural de consciência, quer dizer, a consciência individual, minha, a sua, na verdade, constitui a natureza real do ser em sua experiência individual. Essa experiência individual que está se estabelecendo, por exemplo, nesse momento, eu estou falando talvez para uma dezena, centena ou milhares de pessoas nessa gravação desse episódio, para cada um está se efetivando uma compreensão cognitiva dessas palavras e não está desestruturando o contexto da realidade, está apenas contribuindo para que você consiga efetuar essa trajetória para um campo de consciência cognitiva mais interiorizada, para que você possa perceber desde esse campo mais interno, mais próximo do seu núcleo, mais próximo do seu centro de consciência, a partir dali perceber essa dimensão de camadas ainda subjetivas, pensamentos, emoções, sensações, percepções, e então uma outra esfera que envolve essa esfera subjetiva, que é a esfera objetiva, a esfera onde estão os sons que outros estão compartilhando e não aqueles que você está ouvindo em sua mente, ou os pensamentos que você está decodificando em seu campo mental, mas sim aquelas normas, aqueles padrões, aquelas convenções que estão sendo compartilhadas no campo objetivo. Somente isto. Ao se posicionar nesse núcleo de consciência, de onde você observa a experiência que você está tendo na realidade, você está, portanto, se posicionando em um campo onde o medo real pode estar operando, e não o medo, diríamos, manipulado, o medo criado dentro de um campo coletivo. Quando nós temos, por exemplo, uma situação que é projetada em escala nacional ou até mesmo em escala global, dentro de informações jornalísticas, por exemplo, né, ou mesmo imagens, mensagens, informações virais nas redes sociais ou no WhatsApp da família, né, dos grupos e tudo mais, aquela informação ela está apenas ganhando força no campo coletivo. E
E é aí que mora o perigo, porque se nós não estivermos posicionados nesse campo interno de núcleo de consciência, do seu ser, o que ocorre é que você será tragado por esse campo coletivo. Isso existem, na verdade, estudos da psicologia, da neurociência e outros estudos comportamentais que vão mostrar evidências nisso que eu estou te colocando aqui. Mas ainda mais do que isto, né? O ponto não é nenhuma forma de apenas articulação teórica sobre essas questões, a questão é um pouco mais profunda, que é o que propõe o yoga. Vamos ver que existem, portanto, camadas e níveis de medo. Algumas escrituras, como Bhagavad Gita, vai dizer que o medo é justamente oriundo da incerteza do que será de nossa existência após deixarmos este corpo. Em poucas palavras seria isto. No entanto, este medo, ele não é o medo real que o ser, a consciência pura experiencia. O fato de nós estarmos ainda temendo o que pode ser da nossa existência posterior, se eu vou nascer em um corpo de dragão ou num corpo de pulga, é indiferente ao que eu estou experienciando agora. E a experiência que eu tenho neste instante, nesse estado de presença, é que vai definir qualquer outra dimensão ou desdobramento da minha consciência para experiências futuras e até mesmo experiências fora dessa estrutura corpórea que eu possuo hoje. Então, dentro desse contexto de estruturação do medo, também existe a estruturação da crença. E aí é onde nós vamos desenvolver determinados padrões de comportamento moldados por crenças, moldados por dogmas, justamente para encobrir o medo. Então, não que o Bhagavad Gita esteja errado, mas a interpretação que se traz a partir dele está um pouco limitada à realidade dos fatos. Eu quero explicar isso para você. Mas se você não se contenta em apenas saber dessas informações e ter acesso a esse conhecimento, mas faz questão de se aprofundar nele com experiências práticas e que podem transformar a sua vida pessoal, profissional e espiritual, eu te convido a conhecer o curso de formação e treinamento prático em Yoga do VVY School. São 9 meses de estudos online durante 12 meses com avaliações e preparação para sua atuação profissional com Yoga. Durante 24 meses, você poderá fazer a revisão dos estudos por completo, sem nenhum custo adicional. Para saber mais, clique no link abaixo neste episódio. Eu espero você na próxima turma do VVY School. O fato de sentirmos medo, ele não é apenas um indicativo de que algo pode estar ocorrendo, ou de que haja algum risco em sua vida. O indicativo do medo é, na verdade, o indicativo de que há uma negligência presente em nós mesmos. O maior medo que realmente afeta é o medo de sermos quem somos. O medo de assumirmos a nossa posição constitucional e executarmos o nosso dever não como uma obrigação religiosa ou uma obrigação dogmática, mas sim a execução da potência de ser no ato de presença. A potência no ato de presença é você manifestar em plenitude o que você é, não o que foi construído para você ser alguém, mas o que você é em essência, o que você traz de você desde sempre, o que é essa constituição sua enquanto uma natureza eterna. E ao mesmo tempo, na interação com as configurações e dimensões densas da matéria, promovendo uma evolução nesta dimensão física da sua realidade e presença. Ou seja, evoluir a partir da sua consciência núcleo, o seu corpo, a sua estrutura cognitiva, mental, emocional, perceptiva, é contribuir para que este corpo que você possui hoje, em vez de negá-lo, ajudá-lo no processo evolutivo. Cada célula do seu corpo, cada parte que compõe a sua interação nesta forma humana que você é.
Para que isso ocorra, é necessário vencermos o medo. O medo é basicamente essa barreira que acreditamos existir entre o que você é e o que você deve ser. Na verdade, nós não devemos ser nada. Nós não precisamos correr atrás de algo. Nós não precisamos nem mesmo tentarmos nos tornarmos algo. Nós já somos, nós já possuímos, nós já estamos. Toda essa configuração que cria um universo de temor é, na verdade, uma estrutura cognitiva, são códigos que estão colocados dentro de pequenos blocos de tempo e espaço. O fato de estar nesse bloco de tempo e espaço é o fato de sentir a passagem do tempo. E ao sentir a passagem do tempo, nós temos toda uma carga histórica nos impulsionando à frente, dizendo: você precisa alcançar isto, você precisa se tornar isto, você precisa alcançar isto. Status, posição, poder, domínio, controle, todas essas narrativas que na verdade já sabemos, mas é sempre bom lembrar porque não é fácil entender isto profundamente com a sua alma. Tudo isto é uma narrativa ilusória. Então, o medo em si é, na verdade, o medo de ser quem você é. O medo de manifestar a sua natureza real, de expor a sua verdade no mundo, mas sem necessidade de repente vir aqui como eu estou fazendo agora, com o microfone, gravando esse podcast. Expor a sua realidade no mundo é expor a sua realidade, o seu ser, como ato de presença. Expor quem você é neste ato de presença. Apenas isto e nada mais. Então, o que eu te proponho com esse episódio de hoje é refletir sobre essa questão do medo e torná-la, na verdade, não uma limitação, mas sim um veículo, uma ponte, um trampolim para te lançar adiante dessa experiência limitada, de acreditar ser alguém, de acreditar estar limitado por algo e manifestar em plenitude o que você sempre foi. É isto. Eu quero saber a sua opinião, o que você pôde obter com essa reflexão e deixar nos comentários, tanto na plataforma de podcast ou no YouTube, onde for passar esse episódio, e estaremos juntos no próximo episódio. Grato por sua presença e atenção. Até breve. Namaskar.